E aí, o que que a gente faz, né? De novo, isso é uma outra coisa que faz a gente cair mais facilmente num transtorno de ansiedade social, o TAS, né? Antigamente também chamado de fobia social. O que que a gente faz para tratar disso? Primeiro, se você está nesse nível, tem até medo que tenha desenvolvido uma depressão, uma ansiedade social, alguma coisa assim, por favor, procure um profissional de saúde mental adequado. Eu iria primeiro para um psicólogo, tá? Não iria para um psiquiatra em primeiro lugar, mas tem que entender suas condições aí também, né? É, para ver se você consegue ver se você tem um diagnóstico ou não. E esse profissional vai te ajudar. Mas como que geralmente ocorre essa ajuda, já para você ter uma ideia? Como que você geralmente trabalha em linhas bem gerais, porque senão eu vou me estender e vai ser até amanhã. Quem sabe um outro momento eu faço uma live específica sobre tratamento de ansiedade social disfuncional, quem sabe transtorno como um todo, né? Mas em linhas gerais, a gente vai tentar o máximo possível através da reestruturação cognitiva, ou seja, ajudar você a racionalizar de diversas formas tudo isso que a gente está falando, de que você não está num perigo real, porque fulano de tal que você viu 2 vezes na vida, talvez não tenha ido com a tua cara. Né? A gente vai tentar diminuir distorções cognitivas, vai fazer todo um treino mental, uma psicoeducação, quem sabe através desse tipo de informação aqui, ensinar para a pessoa, né? Mas com o tempo a pessoa vai tendo um pouco de uma dessensibilização sistemática, que é ir fazendo coisas que geralmente causa essa ansiedade, esse medo, esse desespero, essa vergonha muito intensa que faz com que ela trave, né, que é uma coisa, a ansiedade muito forte, em vez de ajudar a gente a desempenhar, ela faz a gente muitas vezes travar, né? Ou seja, ela perdeu a função original dela de tão intensa que ela tá, de tão disfuncional que ela tá. Então a gente vai pegando coisas leves, mas cada vez mais complexas para ela ir fazendo, para ela ir tendo cada vez mais segurança de ver que o mundo na prática não acaba, ela não está em perigo quando certas coisas acontecem, né? Quando ela tem determinados desempenhos, quando ela aceita enfrentar determinados riscos. Isso tem que ser feito de uma maneira estruturada, por isso que é uma dessensibilização estruturada e planejada com um profissional adequado. Isso pode fazer mais mal do que bem, ok? Isso pode gerar mais traumas, vamos dizer assim, mais situações aversivas que pioram a ansiedade social da pessoa. Mas também é muito importante que ela vá conseguindo criar um grupo de amizades, de relacionamentos íntimos, relacionamentos emocionalmente íntimos. Né? Não estou pregando poliamor aqui, não é o ponto. Nada contra poliamor. Acho que muita gente sabe que eu sou adepto do relacionamento aberto, né? da não monogamia, no caso, né? Para ser mais específico, não necessariamente relacionamento aberto. Mas, brincadeiras à parte aqui com a ideia do poliamor ali, como eu falei, né? Quando eu falo que você tem que ter um bom grupo de relacionamentos íntimos com você, eu tô falando de relacionamentos emocionalmente íntimos. São pessoas que você pode confiar, que gostam de você por quem você é e você sabe disso, que você não precisa sentir que você tem que desempenhar com elas para elas gostar de você, para elas gostarem de você, que você pode mostrar a sua vulnerabilidade, que elas não vão meter a faca, né? Quando a gente vive andando com a nossa armadura e com essas pessoas dos nossos relacionamentos emocionalmente íntimos, a gente consegue abrir a armadura para essas pessoas e dar aquela respirada, porque a gente sabe que elas não vão meter a faca e torcer no nosso peito, que está sem um peitoral ali de aço, ok? E isso dá esse feedback ambiental positivo. Talvez, se vocês quiserem saber mais sobre como isso funciona, eu tenho uma live sobre autoestima, como a autoestima funciona, que também está nesse mesmo podcast aqui do Psicologia ao Vivo. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, é o mesmo processo, é esse mecanismo que eu estou puxando aqui, ok? E aí, com isso, você vai tendo um feedback que, com o passar do tempo, vai contra-atacando todo aquele aprendizado disfuncional que você teve no início da vida. Que você precisa desempenhar, que você precisa agradar as outras pessoas para ficar, na prática, seguro, emocionalmente seguro e para conseguir sentir que você tem valor. Ok? Porque senão você vai ser exilado do grupo e vai morrer de fome tentando caçar. De novo, olha o nível, a importância de entender a nossa história, de entender a nossa biologia, mesmo quando a gente está falando aqui de psicologia, tá certo? Então, esse tipo de situação, ela precisa ser resolvida.
parcialmente de forma cognitiva, mas parcialmente na prática. Uma parte não vai adiantar sem a outra. Se a gente ficar só aqui, sem ter o feedback prático, o negócio não vai andar. E se a gente for só na prática, sem ter o preparo psicológico e cognitivo, né, de estratégias cognitivas para lidar com as situações que podem surgir, a gente corre o risco de ficar mais traumatizado e piorado do que acabar melhorando. Então a gente precisa fazer um trabalho em conjunto com as duas coisas, e é por isso que eu falo que um profissional de saúde mental, um psicólogo, pode te ajudar muito. Pode ser que em alguns casos, principalmente num transtorno de ansiedade social que está mais grave, o trabalho de um psiquiatra também pode ajudar, ok? Com a passagem de algumas medicações, vai parecer estranho o que eu vou falar, não tem muito tempo de explicar aqui, mas certos antidepressivos, principalmente duais, que são inibidores de recaptadores tanto de dopamina como de noradrenalina, ou no caso catecolamina, né, como sinônimos aqui, como por exemplo o succinato de venlafaxina monohidratado, o nome comercial comum é o Venlift, né, é um que pode ajudar muitas vezes com fobias específicas, incluindo aqui, eu sei que não é uma fobia específica, mas são irmãos aqui no caso, né, o transtorno de ansiedade social. Então, às vezes, um psiquiatra pode ser interessante, mas lembrem-se que para ter acesso a psicotrópico, vocês precisam passar por um psiquiatra antes. Não vão lá buscar uma medicação assim, até porque é ilegal, vocês não iriam conseguir de qualquer maneira, tá? Isso é bem controlado aqui no Brasil. Então, eu só estou falando um nome aqui para vocês entenderem, olha, tem coisas que podem ajudar. Às vezes até uma coisa mais simples ali, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina apenas, um ISRS, tipo, sei lá, sertralina, né? Uma sertralina da vida já ajuda em vários casos ali. De novo, não é todo mundo que tem isso que precisa de medicação, mas às vezes, em alguns casos, consultar um psiquiatra pode ser interessante. Por isso que eu falo, primeiro vai para um psicólogo, vê se você tem um diagnóstico, seja orientado pelo teu psicólogo. Se for um bom psicólogo, ele vê a necessidade de um psiquiatra, ele vai te indicar para um psiquiatra. Quem sabe ele até te passe a indicação de um psiquiatra legal, de confiança aí. Eu iria por esse caminho.